Então, na nossa aula hoje, a gente vai falar especificamente sobre os prismas. A gente viu semana passada a classificação, né, dos poliedros e hoje a gente vai se deter bastante nos prismas. Para começar, a gente vai apresentar uma situação problema para vocês e daí a gente vai dar um tempinho para vocês pensarem, né, nela. E aí depois a gente resolve ela, certo? Todo mundo está conseguindo ver? Tá dando para enxergar o que tá escrito? Tá muito grande? Muito pequeno? Dá pra aumentar um pouquinho. Assim tá melhor ou aumentar mais? Tá bom assim. Alguém aí se habilita a ler pra nós situação problema? Ninguém? Então eu leio. A nossa situação problema diz o seguinte: um fabricante de embalagens de papelão quer construir uma caixa em forma de um prisma hexagonal regular. Sabendo que a altura da caixa é de 20 centímetros e que o lado do polígono da base mede 16 centímetros, calcule a área de papelão necessária para se construir essa embalagem. Admite que se utilize 25% a mais de material do que o estritamente calculado, devido às sobras, desculpa pessoal, foi digitado errado, devido às sobras de papelão e para que seja possível fazer colagens necessárias à confecção da caixa. Muito bem. Agora fica um tempinho para vocês pensarem o que vocês acham que tem que fazer com essa situação problema e o que ele está pedindo, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem agora, pode chamar a gente. A gente vai dar 5 minutos, tá bom? Ou até um pouco antes, conforme vocês forem tendo ideia do que for para fazer, se vocês entenderam, aí a gente vai falando. Pode ser? Era isso que eu ia dizer. As ideias que vocês forem tendo de como resolver esse problema, vocês podem abrir o microfone para falar ou até digitar no chat aí o que vocês acham que a gente pode utilizar para resolver esse problema.
E daí, pessoal? O que vocês acham? O que vocês entenderam? O que vocês acham que tem que fazer nessa questão? Nessa situação? Eu não entendi muito bem esse probleminha. Muito bem. Além da Natália, alguém mais não entendeu? Entendeu alguma coisa sobre o que tá falando? Não entendi também. E tu, Alexandre? Não entendi direito também. Então, olha só. O que fala nessa situação problema? Tem um fabricante de embalagens e ele vai construir uma embalagem no formato que está na foto abaixo, né? É um prisma hexagonal regular. Vocês lembram o que quer dizer? O que seria um prisma hexagonal regular? Alguém lembra? Tem 6 lados? Tem 6 lados, né? E regular quer dizer que... Alguém lembra? Lembra quando a gente comentou lá na parte de geometria plana, e quando um polígono é regular, ele tem todos os seus lados iguais? Então, se esse é um poliedro regular, o polígono da base também vai ser um polígono regular. Então, se a base vai ter todos os lados iguais, quer dizer então que um poliedro regular, um prisma regular, vai ter todas as suas faces laterais iguais. Então, por exemplo, como esse é um prisma de base hexagonal, quer dizer que as 6 faces retangulares na volta desse hexágono, elas vão ter a mesma medida de área, eles vão ser iguais essas faces. Agora que a Tony vai mostrar um desenho ali, eu vou apresentar a tela inteira para vocês, tá? Certo. Essa figura, então, ela é um prisma hexagonal regular. Foi o que eu desenhei aqui. Prisma hexagonal, como vocês disseram já, 6 lados. E ele é regular. Como o Christian falou, então, quando ele é regular, quer dizer que as medidas dos lados vão ser todas iguais, certo? Dos lados da base, no caso, né? Que é o hexágono regular. Então, nas informações que a gente tem ali no problema, ele fala que a altura da caixa é 20 e o lado do polígono da base mede 16. Então, isso quer dizer que essa medida aqui, qualquer uma delas que eu pegar no polígono da base, eu vou botar um risquinho aqui para mostrar, só para dizer que todos são iguais. Todos esses cantinhos que eu fiz de verde, todos eles vão valer o lado da base, que é 16 centímetros, certo? E essa medida aqui, qualquer um desses valores, dessas arestas que ligam a base de cima, tanto qualquer uma delas que eu pegar, ou se eu quiser marcar também a altura aqui no meio, que seria onde eu devo marcar a altura, vai ser a informação que ele nos deu ali, que vale 20 centímetros. Essa daqui é a nossa altura, certo? Por que qualquer uma dessas medidas aqui que eu pegar... Opa, essa daqui não, eu vou fazer de roxo. Qualquer uma dessas medidas que a gente pegar aqui, aqui, ou aquelas que estão atrás. Qualquer uma dessas que a gente pegar vai ser igual à nossa altura, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular qual é a área do papelão. Como é que a gente faz para calcular a área desse papelão aqui? A gente tem a informação da base
e tem a informação da nossa altura. Multiplica. Direto? Assim, direto? A gente vai ter que multiplicar, tá certo? Lembram como vocês fizeram na quarta-feira passada? Terça-feira passada, não me recordo bem o dia. Como vocês fizeram para calcular a área das figuras que vocês fizeram planificação? Como é que a gente fez para calcular elas? A gente calculou direto? Assim? Não tem Ou que a gente... achar a área da figura plana e depois somar tudo? Isso, exatamente. Então a gente vai separar na base e nas áreas laterais, certo? Que foi como o Murilo falou, a gente vai calcular primeiro aqui a parte de baixo e depois vai somar, vai calcular a lateral e vai somar todas elas, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a área do hexágono? Eu vou passar essas informações que a gente tem aqui para cá. A nossa base é 16 e a nossa altura é 20 centímetros, certo? Eu coloquei aqui a área do hexágono como a área da base, porque ela é uma das nossas bases, certo? O Christian está mostrando pra gente ali um material que a gente enviou para vocês que tem todas as fórmulas que a gente estudou em geometria plana, ou seja, a gente estudou a área do triângulo, do quadrado, do círculo, do trapézio, do paralelogramo e todas essas formas que a gente calculou estão nesse material que o Christian está mostrando. E também a área do hexágono, que é essa que está escrita ali, hexágono regular. E ele está nos mostrando ali, ó, aqui o Christian está circulando. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Então tá. Essa fórmula aí é a forma que a gente usa para calcular a área do hexágono, certo? Então, aqui onde tem a área da base, a gente vai colocar aquela fórmula ali. Sempre que vocês tiverem dúvida em alguma fórmula ou em alguma letra, se tá certo ou não, vocês podem consultar esse material. Ou também o que a gente fez em aula. Mas esse que o Christian tá mostrando pra gente, ele tá bem completinho, certo? Então, essa aqui é a nossa forma, certo? Esse B aqui, que é a medida que a gente colocou como Bzinho de base, é cada lado da nossa figura, certo? Então, ele também pode ser chamado de lado, certo? Esse Bzinho é igual ao L, porque corresponde às medidas dos lados. Então, na nossa forma, onde a gente tem aqui, eu vou pôr aqui também igual ao L. Onde a gente tem o L, a gente vai substituir pelo 16, que é a nossa medida da base. Agora, é só a gente resolver isso, que no final a gente vai encontrar a área da base, certo? Querem um tempinho para resolver? Sim.
Eu achei 664,32 centímetros quadrados. E tu pode contar pra nós como é que tu chegou nesse valor? Eu só fui seguindo aí a expressão. Certo. Então ali tu copiou 6 vezes, né? 16 ao quadrado deu quanto? 256. Certo. E daí isso tudo deu 6 vezes 156, dividido por, raiz é 3, né? Dividido por 4. O que a gente pode fazer ali? A gente pode simplificar o 4 com o 256. Que daí isso dá 64, né? A gente dividir vai dar 64. Então fica 6 vezes 64, raiz de 3. Quanto que dá 6 vezes 64? 384. Isso, muito bem. Então fica 384 raiz de 3. Mas lá no problema a gente tem que para usar raiz de 3 como 1,73. Então a gente vai multiplicar 384 por 1,73. E aí, não, voltei. E isso aí que nós encontramos então é a nossa área da base, né? Então, a área daquele hexágono regular lá do prisma vai ser de 664 centímetros quadrados. Ó, ele tá pintando laranja ali essa área. Então, agora a gente sabe o valor da área de uma das bases, certo? Então, a gente tem que encontrar agora a área lateral. Então, a gente tem que encontrar a área das faces desse polígono, certo? O que a gente tem de informação lá? A gente tinha visto já que a aresta da base é de 16 centímetros, né? Então, se a aresta da base é 16, esse mesmo valor vale como base do nosso retângulo que das faces do polígono, certo? Então, a base 16, e lá diz que a altura do poliedro é 20. Então, a altura é 20. Então, se a altura é 20, a altura da face também vai ser 20. Para a gente calcular a área desse retângulo. Alguém lembra aí como é que é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura, muito bem. Então, base é 16 e a altura é 20. Isso dá quanto? 320. 320, muito bem. Então, agora que a gente tem, ó, ali, a gente encontrou a área de uma das faces. Uma face tem 320 centímetros quadrados, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que achar a área total dessa caixa, né? Até o momento a gente tem a área só de uma tampa e de um lado da caixa. Então a gente tem que encontrar o resto. Então a gente calcula a área total, né? A área total, a gente sabe que é 2 vezes a área da base mais por que número a gente vai multiplicar a área da face? Vou só complementar, tá, Christian? Que a gente Aham, vai fazer 2 vezes a área da base, porque a gente tem essa base aqui de baixo e essa aqui de cima. Então, a gente faz
2 vezes a área da base. São 2 bases que a gente tem. E agora, para a área lateral, como é um hexágono, quantos lados tem um hexágono? 6. 6. Então, a gente vai fazer mais 6 vezes a nossa área lateral. Certo? Agora a gente... Opa, desculpa, No pode caso, falar. 6 vezes a área da face, né? A área lateral já seria multiplicado pelo 6, né? Isso, perdão. Mas então, agora a gente segue a fórmula, né? Como a Tony botou ali 2 vezes a área da base. A gente achou que a nossa área da base são 674,82 centímetros quadrados, né? E agora mais 6 vezes a área da face, que a gente achou que é 320. Como a Tony marcou ali. Então agora a gente só tem que resolver isso daí para achar a área total da caixa. Certo? Duas vezes 664,82 vai dar 464. E aí, pessoal, quanto que é 2 vezes 664,82? 1.328,64 mais 1.920. Isso, muito bem. E somando isso dá quanto? 3.248,64 centímetros quadrados. Muito bem. Três mil duzentos e 3.248,64 centímetros quadrados. Essa aí é a área total da nossa caixa, né? Só que como a lei diz também, ó, lá no problema dizia que admite que se utilize 25% a mais de material do que o estritamente calculado. O estritamente calculado foi isso que a gente achou ali. Aquela ali vai ser a quantidade de material para fazer a caixa. Mas, tipo, se a gente considerar que a gente tem que fazer os recortes, as sobras, ainda vai ser gasto mais 25% disso. Alguém lembra como a gente calcula a porcentagem? Regra de 3. Regra 3, muito bem. Então, como a gente vai montar a nossa regra de 3? A gente tem que 3.258,64 é o nosso 100%, certo? Então, isso está para 100. E o x, que a gente quer saber, como a gente vai somar 25%, então a gente faz 100 mais 25, então o x vai estar para 125%. Fazendo dessa forma, a gente vai achar direto o valor que a gente quer. Então, agora a gente multiplica cruzado, né? 100x vai ser igual a 3.248,64 vezes 125. Esse 100 que está multiplicando, a gente pode passar dividindo. Então,
A gente copia e divide por 100. E quanto vai dar isso? Quatro mil e 4.060,8. Muito bem. 4.060,8 centímetros quadrados. Então, essa vai ser a quantidade total de material que vai ser necessário para fazer para montar essa caixa do problema, considerando que ainda vai ter algumas sobras, que foi quem calculou esse 25% a mais. E essa é a resolução da nossa situação problema. Ela vai ser. A gente utilizou ela para a gente começar, então, de fato, o conteúdo de prismas. E isso vai estar aberto como tarefa para vocês entregarem até domingo, certo? Então, como vocês aí que participam do momento 5, vocês já têm essa colher de chá que a gente já resolveu junto isso. Então vocês já podem ir copiando se quiser, ou se quiser tirar um print para copiar depois, fiquem à vontade. Dá pra olhar a aula gravada depois, né? Dá para olhar a aula gravada depois também. A Prof. Grace vai disponibilizar vocês. Acho que cortou meu. A Prof. Grace vai disponibilizar depois o link para vocês. E daí vocês podem assistir lá também. Então, por enquanto eu vou interromper a apresentação. Vocês podem seguir daí com a tela da Tuane para ver. Ou vocês podem falar como ela disse ali e ver depois na gravação, que vai estar. Daí vocês podem ir copiando passo a passo também. Agora que a gente já resolveu a nossa situação problema, a gente já tem uma noção de como calcular a área de um prisma, a gente vai entrar diretamente no conteúdo dos prismas, certo? Esse material que a gente vai apresentar agora, ele também já foi enviado para vocês e ele tem alguns espaços que vocês têm que preencher. Então, conforme as figurinhas forem aparecendo aqui, aí vocês vão preenchendo na folhinha de vocês, certo? Se quiserem fazer o desenho, não sei como vocês fazem, mas ele é de preencher, tá bom? Podemos seguir? Pode seguir. Tá bom. Então, a gente vai começar com os elementos do prisma, certo? O prisma, ele tem alguns elementos importantes que a gente vai destacar. Como vocês chamariam esse. Ali na primeira. Deixa eu ver só garantir que vocês estão me ouvindo. Tá. Porque eu não tô vendo mais a tela do chat. Então, ali nesse primeiro aqui, nós temos uma setinha apontando para essa parte bem de cima. Como vocês nomeariam esse elemento do prisma? Face. É uma face, muito bem. Mas essa face é uma face lateral ou é uma face da base? Da Da base. Da base, isso aí. Então esse primeiro elemento a gente chama de base.
ali na segunda setinha, que está apontando para um segmento do prisma, como a gente pode chamar esse segundo elemento? Aresta. Aresta, muito bem. Mas essa aresta é do... Não, essa aresta é dos dois, isso. É ali tá como a aresta da base, porque porque ela é com essa aresta que se forma a base, né? E ali a terceira seta, como a gente pode chamar? Face. Face. Mas essa face é lateral ou é da base? Lateral. Nessa lateral. Então, nós temos aqui a Lateral. face lateral. Muito bem. E a quarta setinha ali está apontando para um outro segmento do prisma. Como a gente chama aquela linha ali? Aresta? A aresta. Só que se aquela outra era uma aresta da base, isso aqui vai ser a aresta da... Como a gente pode Do chamar essa lado? aresta? Isso, a aresta do lado, a aresta da face, ou até mesmo a aresta lateral. Porque ela está formando a nossa face lateral, né? Agora, o penúltimo elemento que nós temos é aquela linha pontilhada lá no meio, que ela vai de uma base até a outra. Como a gente pode chamar esse elemento? Seria a altura? A altura, muito bem. Ó, essa é a altura do prisma. Geralmente, quando for um prisma reto, a altura do prisma vai ter a mesma medida que a aresta lateral. Mas mais pra frente você vai ver que nos oblíquos isso não se aplica, é diferente. Mas por enquanto, a gente tem que saber que que existe a altura do prisma e a aresta lateral. E o nosso último elemento ali, que tá apontando para o encontro entre três arestas. Vértice. Vértice. O vértice, muito bem. Então é isso aí, pessoal. Dos elementos do prisma, aqui a gente tem esse prisma como exemplo. Aliás, como a gente pode chamar esse prisma aí do desenho? A gente dá nome aos prismas, Prisma hexagonal. por aí. A gente dá nome aos prismas pelo nome da base. Qual que é o nome qual que é o polígono que tá formando essa base? Como tem os lados ali. Qual? É um pentágono? É um pentágono. Então, se a base é um pentágono, esse é um prisma Pentagonal. pentagonal. Muito bem, pessoal. Então, ó, nesse nosso prisma pentagonal de exemplo, a gente pode caracterizar como elementos a base, a aresta da base, a face lateral, a aresta lateral, a altura do prisma e o vértice. Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, vamos seguindo. Antes da gente falar no material de vocês, fala a diferença do prisma reto e do prisma reto e prisma oblíquo, certo? Agora a gente vai falar então sobre as áreas da superfície de um prisma, que foi aquilo que a gente calculou, certo? Então, a gente vai ter como exemplo este prisma, que a gente já tinha ele antes, certo? O prisma pentagonal. E, então, a gente usou para calcular a área do nosso prisma antes, a área da base, a área lateral e depois no final a gente somou tudo, que foi a área total. Então, olha só, a gente tem, como a gente já tinha visto antes, duas bases, né? Então, a nossa área da base, a gente calcula ela uma vez, e depois, quando a gente for fazer a área total, a gente multiplica ela por 2, porque são duas áreas da base. E as áreas laterais, a gente calcula a área do nosso polígono, que aparece ali, que é o retângulo, ou se ele for um prisma oblíquo, então vai ser um paralelogramo,
mas se vocês lembrarem, a fórmula dos dois é exatamente a mesma, certo? Então, a gente vai calcular a área do nosso retângulo, ou paralelogramo, desculpa, e vai dar a área lateral. E a gente ainda tem que multiplicar, como a gente fez antes, a gente calcula a área da face e multiplica pelo número de lados que o polígono tem. Isso vai nos dar a área lateral, como a gente fez, certo? E a soma dessas duas informações que a gente calcula, a gente tem a área total. Então, a nossa área total, para calcular a área de um prisma, qualquer prisma, a gente vai fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Certo? Deu para entender? Sim. Muito bem. Então agora nós temos os paralelepípedos. Às vezes o nome é meio complicadinho, mas não tem mistério. O paralelepípedo nada mais é que um prisma de base quadrangular. A gente tem dois tipos. A gente tem um que é todo por retângulos, como também nós temos um tipo que ele é formado todo por quadrados. Esse que todos os lados são quadrados vai ser chamado de cubo, certo? Então, como a gente calcula a área dos paralelepípedos? A área total de um paralelepípedo vai ser, vai ser a soma de cada uma das áreas das faces, né? Por exemplo, a gente tem, eu não sei se para vocês aparece meu mouse, mas nós temos aqui embaixo, essa face A, AB, né? DA vezes B. Só que essa de baixo, ela vai ser igual à de cima. Essa bem da esquerda aqui vai ser igual a essa da direita, CB. E a da frente, AC, vai ser igual a lá de trás, que é AC também. Por isso, que quando a gente for somar, a área total de um paralelepípedo vai ser 2 vezes a soma da área B, da área AC e da área BC, certo? E a gente for passar isso para um cubo, o cubo, todas as suas arestas vão ser do mesmo valor, né? Que a gente usou o valor A. E se a gente for substituir aqui onde for A, onde for B, desculpa, a gente botar A, e onde for C, a gente botar A também, a gente vai ter aqui que a total vai ser 2 vezes A vezes A, mais A vezes A, mais A vezes A. A vezes A a gente sabe que é A ao quadrado, né? Então, a gente tem A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, vai dar 3 A ao quadrado. E como cada face ela tem outra oposta igual no paralelepípedo, então a área total vai ser 2 vezes isso. Então, se era 3 ao quadrado, vai ficar 6 ao quadrado, que vai ser a área do nosso cubo. Certo? Certo. Certo. Certo? Vamos lá. Para finalizar nossa aula hoje, então, a gente vai falar sobre a diagonal, certo? A diagonal, vocês lembram qual é o conceito da diagonal que a gente estudou lá no início? O que a gente precisa, quais são os elementos que a gente precisa ligar, que a gente precisa ter para ser uma diagonal? De raio? Raio? Isso pode ser O também. raio a gente vai considerar também. O raio a gente considera também como uma diagonal quando a gente faz um círculo em torno da figura. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas não está errado. Vai ser, se a gente fizer um círculo na volta desses retângulos, no caso, no caso teria que ser de um quadrado, mas daí o raio vai ser a mesma medida da diagonal. Mas, como a gente está trabalhando retângulos, a gente não consegue fazer um círculo bem certinho nele, né? Exatamente.
Alguém mais tem alguma ideia de como a gente faz para... Qual é a definição da diagonal? Além do Murilo, que ele já falou. Não tem, tipo, alguma coisa a ver com a altura? Olha, a gente pode ver assim, ó. Quando a gente vai conectar um vértice ao outro, por exemplo, aqui, esse vértice A com esse vértice B, a gente traça um segmento, né? Como esse aqui a gente chama de aresta, certo? Então, tipo, a figura vai ser formada por essas arestas que estão conectando os vértices. Mas e, por exemplo, se eu quisesse conectar o vértice A com o vértice C e eu traçasse uma linha, será que isso ia ser uma aresta? A gente pode lembrar como diagonal de um segmento que junta um vértice a um vértice oposto a ele, um vértice que não está próximo. Por exemplo, ali em relação ao vértice A, o vértice B e o D são os chamados vértices adjacentes, porque eles estão próximos do A. Só que o C, que está longe, vai ser chamado de vértice oposto. Então, se eu traçar uma linha do A ao C, eu vou ter a diagonal dessa figura ABCD, certo? Exatamente. E a mesma coisa se aplica quando for uma figura tridimensional. Ou seja, quando a gente, como é o caso do paralelepípedo que a gente tem que ligar dois pontos que não sejam adjacentes, certo? Eles têm que estar, tipo, um lá em cima e um lá embaixo, né? Um em cada face deles. Por isso que a gente pode ter como no exemplo ali, o H e o B. Então, a gente está ligando o vértice H ao vértice B. E isso nos dá a diagonal do paralelepípedo. A gente poderia ligar também o vértice G com o vértice A, o E e o C, qualquer um deles que não estejam no mesmo, um do lado do outro, a gente pode ligar, certo? Agora, então, a gente já tem que esse elemento, esse segmento de reta que a gente tem ali, que liga o H e o B, perdão, é a nossa diagonal. E a gente tem também que o segmento de reta ali embaixo, entre o A e o B, a gente chamou ele de A. O segmento entre o B e o C, o vértice B e o vértice C, a gente chamou de B. E o segmento do C até o G, a gente está chamando de C. Então, ali no nosso, onde a gente tem o C e o G, é a mesma medida que a gente vai ter lá no D e no H. Por isso que nessa figura menor, onde tem do lado DH, é o nosso C, a nossa diagonal, que é do H para o B, e o próximo desenho que a gente vai ter depois aqui embaixo é o D1, que é o que o Christian explicou antes, que é a diagonal da face, só que ele mostrou do A para o C. E o outro possível, o outro segmento de reta possível para ser diagonal da face é o B e o D, como está embaixo. Então, esse segmento a gente chamou de D1, certo? Então, a gente ficou com esses dois triângulos retângulos menores, certo? O primeiro que relaciona com a diagonal maior, né, que é a diagonal do paralelepípedo todo, e o outro triângulo retângulo menor, que usa a diagonal da face, que é a nossa D1. Então, se a gente aplicar Pitágoras nesse nosso primeiro triângulo retângulo, que é o BDH, o primeiro que a gente fez, a gente vai ficar com a nossa diagonal, que é o D, diagonal, a nossa hipotenusa, desculpa, que é a nossa diagonal. Então, a medida da diagonal, que é o D,
d ao quadrado, mais as somas dos seus catetos ao quadrado, certo? Então, por isso que a gente vai ficar com a medida... Opa, vou voltar de novo, tá? Eu me perdi na minha fala. A gente tem a hipotenusa, que é o D, e os catetos, que são o D1 e o C. Então, a gente vai ter a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, mais a soma dos catetos ao quadrado, que é o D1 ao quadrado, mais o C ao quadrado, certo? E a mesma coisa a gente vai fazer com o outro triângulo retângulo que a gente tem, que é o ABD. A nossa hipotenusa é o D1, então a gente vai ficar com D1 ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Só que essa segunda operação, segundo Pitágoras que a gente fez, a gente numerou ali o primeiro Pitágoras D1 e o segundo D2. Então, a gente vai... Vocês estão vendo que na primeira fórmula ali, a gente tem um D1? Agora, a gente encontrou o valor do D1. D1 é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a gente vai substituir esse valor no lugar do D1. E a gente vai ficar com a nossa diagonal ao quadrado igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o valor do D1, mais o C ao quadrado, que a gente já tinha lá no valor do primeiro Pitágoras. Deu para entender o processo que a gente fez? Ficou alguma dúvida? E ainda no final, né, como o D está ao quadrado, a gente vai tirar a raiz dele. Ou seja, vai ficar D igual a raiz ao quadrado, de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Deu para entender? Eu falei muito rápido. Pessoal, isso aí que a Tônia está explicando no material, isso aí vocês têm... Desculpa. Isso aí vocês podem ir preenchendo lá no material que foi passado no SIGA. Tem uns quadradinhos lá em branco que vocês vão preenchendo a partir do que a gente está explicando aqui, certo? Exatamente. Tudo certo? Dá para seguir? Sim, tudo certo. Tá bom. Exatamente. E para Então. calcular... Opa, desculpa, Cristian. Tá. Não pode falar. Eu só ia falar que para calcular a diagonal do cubo, a gente vai fazer da mesma forma. Pode falar agora. Não, era isso. E daí, como no cubo todos os lados vão ser A, vão ter a mesma medida, ali onde é B e C, a gente substitui por A também. Então fica a diagonal desse cubo vai ser a raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, a diagonal vai ser a raiz do 3A ao quadrado. Só que o que a gente pode fazer? Como isso é uma multiplicação de raízes, isso aí nada mais é que raiz de 3 vezes raiz de A ao quadrado. O A ao quadrado a gente pode cortar e tirar fora dessa raiz, né? E deixar só o 3. Então, a gente tem, por final, que a diagonal de um cubo, que é quando todos os lados forem iguais, vai ser A raiz de 3. Vai ser a medida da aresta vezes raiz de 3. Certo? É isso. Ficou alguma dúvida? Deu para entender bem? Sim, tranquilo. Tá bom. A nossa aula de hoje era isso. E amanhã a gente continua, então, o conteúdo. Muito obrigada pela presença de todos. E a gente se encontra amanhã. Amanhã a gente sai com pirâmides daí. Exatamente. Desculpa, Natália, eu tava falando e nem vi que tu queria falar alguma coisa. Não, eu só te respondi. Então tá, tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Até. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Igualmente.
Gabriel? Tu conseguiu entender o que a gente explicou?